Começou o dia mais importante da sua vida. Esse é o dia mais importante da sua vida. Por que é o dia mais importante da sua vida? Porque é o hoje, é o presente. O passado já foi e você não tem mais controle sobre ele, além de aprender com ele. E o futuro ainda não chegou e você também não tem controle sobre ele. Porque ele pode nem existir. Então, que você tenha o hoje. Quando chegar amanhã, vira hoje. E depois de amanhã, vira hoje. Então, é o hoje que você tem para agradecer, para colocar os seus planos em ação, para amar sua família, para ter tempo com seus filhos, para cuidar de você, para cuidar do seu corpo. E nesse dia nós vamos fazer a leitura de Provérbios 14. Eu decidi fazer aqui pelo Instagram, porque eu quero deixar salvo aqui também. Então vamos lá, que os versículos de hoje são preciosíssimos. Tem bastante coisa pra gente aprender aqui. E às vezes a gente fica buscando fora aquilo que tá aqui, ó. A gente fica buscando em outras pessoas aquilo que tá aqui. Você só ainda não conseguiu trazer isso para sua vida e é por isso que eu tô aqui, para ajudar você. Vamos começar? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. Eu nem preciso falar sobre esse versículo, né? Esse é um dos mais citados dentre as mulheres e dentre os homens também. Porque a mulher, muitas vezes, ela não entende o poder que ela tem de influenciar. Qualquer coisa que qualquer pessoa falar que existe dentro de você não é maior do que o seu poder de influenciar. É tão grande o poder de influenciar que nós perdemos o direito de estar dentro do jardim do Éden por conta da influência que Eva teve sobre Adão. Então, ela foi influenciada pela serpente e influenciou a Adão. E aí, essa influência ela pode ser de forma positiva e ela pode ser de forma negativa. Você pode influenciar as pessoas ao seu redor a crescerem, a avançarem. Quer um exemplo? Experimenta começar um dia na sua casa feliz, sorrindo, grata, paciente e ver como a sua família reage. Se arruma, cuida de você, fica bonita e vê como a sua família reage neste dia. Num outro dia você levanta estressada, xingando todo mundo, gritando com todo mundo, com os cabelos pra cima e que ninguém faz nada nessa casa e que se eu não fizer as coisas nessa casa vai dar bicho. Levanta assim e vê como as pessoas da sua casa vão reagir. Eu fiz uns testes assim esses últimos dias e a resposta foi exatamente essa que você tá pensando. O dia que eu tô bem, os meninos ficam calmos, o relacionamento fica tudo bem, a gente consegue conversar, a gente fica em paz, a casa fica uma bênção. E o dia que eu fico mais nervosa, que eu chamo atenção, que eu grito, tudo desanda. Eu fiz de propósito para observar e a resposta é rápida. Por isso que aqui nessa tradução tá escrito assim, ó. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. Presta atenção como isso é sério. A pessoa que vive praticando a justiça prova que teme o Senhor, mas quem vive andando pelos caminhos da maldade o despreza. As palavras do insensato trazem o castigo, que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos seus lábios. Um curral sem bois não dá trabalho e está sempre limpo. Em compensação, pela força do boi, a abundância de colheita. Eu falei sobre isso na leitura de Provérbios de ontem. Você tem opções diante de qualquer situação da sua vida. E a forma como você pensa vai
definir como você se sente. Vou explicar. Eu posso olhar para a pia cheia de louça, que se assemelha a um curral com bois que dá trabalho, e reclamar porque toda hora tem louça nessa pia. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu lavo louça o dia inteiro nessa casa. Eu posso dizer isso. Ou cada vez que eu olhar para aquela pia, eu posso dizer: meu Deus, obrigada, porque eu tenho comida para sujar essa louça, porque os meus filhos tiveram lanche, porque meus filhos tiveram almoço, jantar, porque eu tenho uma casa com água encanada para eu conseguir lavar a louça. Consegue entender? Então, um curral sem bois não dá trabalho, está sempre limpo, tudo bem. Uma casa sem filhos não dá trabalho, está sempre limpa e organizada. O seu dia é todo seu. E se esta é uma opção sua, tá tranquilo, é? Agora, tem tantas coisas que a gente escolhe para nossa vida que não é pela nossa própria vontade, é por influência dos outros. Então eu cresci uma menina ouvindo que filho dá trabalho, que depois que você se torna mãe você não vive mais para você, que a sua vida é só para os seus filhos, que você não dorme mais, que você não come mais, que você não pode fazer nada, que como se os filhos fossem um impedimento. E aí isso vai ficando registrado na minha memória, isso vai ficando registrado na minha mente, em um lugarzinho separado lá das coisas que eu penso racionalmente. Mas vai ficando lá. E aí acontecem várias coisas na minha vida que eu vou afastando a possibilidade desses filhos, porque lá nessa parte ele pensa: filho é problema, minha filha, não inventa não. Então, um curral sem bois não dá trabalho, está sempre limpo. Em compensação, pela força do boi, a abundância da colheita. A Bíblia mesmo diz que os filhos são herança do Senhor. Aí você está impedindo de receber uma herança do Senhor por conta de uma história que alguém te contou. E que está lá e que você nem sabe que está lá. Então, já para começar o dia de hoje, pare para pensar. Quais foram as histórias que você ouviu com relação à maternidade, por exemplo? Com relação à paternidade? Com relação a filhos? Com relação à prosperidade? Com relação à abundância? Essa é uma tarefa de hoje. Uma testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa está sempre contando mentiras. O zombador busca a sabedoria, mas nunca a encontra. Mas o homem de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque no conselho deles você não encontrará conhecimento. Eu falei disso ontem e eu vou falar disso de novo. Essa deve ser a meta top 1 para o seu 2023. Se você quer ter um ano diferente do que foram os últimos anos na sua vida, se você quer ter um ano próspero, abundante, onde você vai realizar as coisas que você sonhou. Eu postei um vídeo sobre isso hoje no meu Instagram, que existe a diferença de sonhar e realizar, e que essas duas coisas precisam estar juntas. Você precisa se afastar de algumas pessoas. Às vezes essas pessoas são até parentes, às vezes são amigos. Se for amigos, é mais fácil de resolver. Mas você precisa começar a observar a maneira que essas pessoas influenciam você, a maneira que essas pessoas influenciam a vida que você leva e, consequentemente, influenciam os resultados que você tem. Afaste das pessoas sem juízo, porque no conselho deles não encontrará conhecimento. Às vezes são pessoas que até aconselham você, que você fala sobre os seus problemas. Presta atenção que isso aqui é muito sério. Isso aqui está ao longo de todo o Provérbios. E tem alguma razão para isso. É que a gente tem dificuldade disso aqui. A gente tem dificuldade de se afastar dessas pessoas. Mas o que fulano vai pensar? Mas fulano vai ficar chateado? Vai com calma, ué. Você não tem que chegar na pessoa e falar assim, ó, a partir de hoje, não falo mais com você, não olho na sua cara.
Só cuida da sua vida. Só para de falar dos seus problemas para outras pessoas que não vão te aconselhar da maneira certa. Entende? Essa questão de amigo de infância também você precisa ter cuidado. Se essa pessoa está crescendo junto com você, continua. Se você continuou avançando e essa pessoa continuou lá na infância, sai fora. O homem prudente sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e enganosa. Você conhece alguém assim? Cheio de fantasias, cheio de histórias. Não dá para viver na vida real assim. A vida real, se você está me escutando aqui, você é um adulto, acima de 25, 30 anos, já não dá mais para acreditar em ilusão. O homem prudente sabe julgar os fatos da vida. Os fatos da vida são como são. Não dá para contar historinha. Não dá para viver de fantasia. Não dá para jogar tudo na conta de Deus. Deus vai prover. Deus vai fazer. Quanto tempo eu vivi nessa fantasia? De achar que só orar ia trazer aquilo que eu precisava. Quais são os fatos da vida que são escancarados na nossa cara? Que a gente precisa trabalhar. Senão, não tem dinheiro. Não existe receita mágica. Acreditar em outra coisa é ilusão. As pessoas sem juízo zombam do pecado, mas aos que obedecem, Deus oferece o seu perdão. Cada coração conhece a sua própria amargura, e você não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa do perverso está destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Não existe sorriso capaz de esconder um coração triste. A vida pode terminar em a alegria pode terminar em profunda tristeza. Quem despreza Deus colhe os frutos amargos da sua conduta, mas os bons serão recompensados. Uma pessoa inexperiente ou simples acredita em tudo o que ouve. A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Você conhece alguém que acredita em tudo que ouve? Geralmente criança acredita em tudo que ouve. Se eu falar da fada do dente pro meu filho, ele vai acreditar. Se eu falar que existe Papai Noel, ele vai acreditar. Se eu falar que o Bumblebee existe, que é o caso do Heitor, ele vê um Fusca na rua e ele diz que é o Bumblebee, que está transformado em Fusca, que não transformou em robô. Ele vai acreditar. Agora, como que vive um adulto que acredita no que as outras pessoas dizem? E às vezes a gente acredita nas coisas que as outras pessoas dizem. A gente acredita nas pessoas que a gente vê na internet que dizem que conquistaram aquilo ali com X informação, com X conhecimento, e que só existe uma receita para você prosperar, só existe um jeito para você emagrecer. A gente acredita nisso. Acredita em tudo que ouve, e a pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Que coisa séria, hein? Tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, eu tomo como aprendizado pra mim primeiro. E aí passa um filme na minha cabeça das coisas que eu me enquadro. O homem sábio cuida bem da sua vida e evita o mal, mas o tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando no mal. Antes de falar desse versículo, eu quero falar uma coisa. A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. Eu tava lembrando hoje de manhã, me arrumando, de quando eu engravidei. Eu cresci com o sonho de ser mãe, de ter a minha família, de amamentar os meus filhos.
Só que chegou no momento que eu segui tão à risca esse sonho que chegou à beira da loucura. Por quê? Porque quando eu tive o Miguel, eu tive muito leite, coisa que o meu corpo não conseguia suportar. Então, o meu seio ficou aqui em cima e eu precisava da ajuda de outras pessoas para conseguir desempedrar todo aquele leite. Até eu ir aprendendo como lidar com aquilo ali, foi uma loucura na minha vida. Só que eu estava disposta a passar o que precisasse passar para amamentar o Miguel no peito. E aí, eu tive uma mastite, que é uma infecção, que foi nesse seio esquerdo. Depois eu tive mais uma no direito. E eu vou amamentar, eu não vou tirar ele do peito. No direito. Só que desse peito direito, o negócio ficou tão sério que eu fui pro hospital com meu seio desse tamanho assim, ele tava bicudo, a parte de baixo toda vermelha, eu ficando com febre. E eu tava cega por aquele desejo que eu tinha. E eu passei no médico, 5 meses o Miguel tinha. Aí ela falou assim, ó, a gente vai ter que dar anestesia geral em você, a gente vai fazer um cortezinho aí, vai tirar, porque tem um abscesso aí, já tinha pus, estava inflamado, aquele negócio pulsava assim, ó. Eu não aguentava mais. E aí, eu lembro que a médica ainda falou, quando a gente tirar esse abscesso, vai ser como se tivesse tirado essa dor com a mão. Beleza. Então, eu passei por todo esse processo. O Miguel ficou comigo no hospital internado, vários antibióticos na veia para acabar com a infecção. Meu braço ficou até roxo, assim, de tanto remédio que eu precisei tomar. Arrumaram um berço pro Miguel ficar ali comigo. E eu continuei decidida que eu não ia parar de amamentar. As enfermeiras falando pra mim, você já pode tirar ele do peito, ele já tá comendo. Eu já tinha começado a dar algumas frutinhas pra ele. Lá no hospital mesmo eu comecei. Ele já tá comendo, você pode tirar, você pode complementar com a fórmula. E eu não queria, e eu disse que eu não ia tirar. Eu tenho foto dele mamando e o dreno aqui embaixo, porque eu tive que ficar com o dreno por um tempo para poder continuar saindo tudo aquilo ali. O que aconteceu depois, que eu tive que continuar dando mamar para ele aqui, para não empedrar de novo o meu seio. E aí, eu trago esse versículo para você. Eu era uma pessoa inexperiente nesse sentido. Eu era uma pessoa simples porque eu acreditei naquilo que eu tinha que dar mamar pro meu filho. E eu não me tornei uma pessoa sensata, analisando cada passo. Mas sabe quando eu me tornei uma pessoa sensata? Depois da 4ª mastite que eu tive, na gravidez do Heitor. Fui pro hospital, fui lá na maternidade de Campinas, onde ele nasceu. E eu decidi que eu não ia amamentar o meu filho mais depois daquela mastite. Aí o que aconteceu que eu ainda tive uma opção, então eu parei de dar mamar pra ele nesse seio, que foi o seio operado, que foi o que eu tive a mastite na 2ª gravidez, e passei a dar só nesse aqui. Aí você imagina que ficou aquela coisa linda, né? Coisa mais linda do mundo. Mas eu precisei tomar uma decisão, eu precisei fazer uma escolha, eu precisei ter atenção sobre aquele passo que eu escolhi dar. Por quê? Porque uma vez eu dei entrada no médico com uma suspeita de sepse, que sepse nada mais é do que uma infecção generalizada e que pode rapidamente chegar até o coração. E a médica falou pra mim, por que você não veio antes aqui? E eu falei, porque eu tenho um bebê pequeno em casa. E ela me disse, se você tivesse esperado um pouco mais, você poderia não estar aqui amanhã pro seu bebezinho que tá em casa. E aquilo me deu um choque. E às vezes o que falta pra gente mudar a nossa vida é essa consciência de estar presente. Sabe? Na hora que eu vou sentar pra comer, estar presente ali na hora que eu vou sentar pra comer, que eu vou escolher o que eu vou comer. Na hora que eu vou dar atenção pros meus filhos, estar presente naquilo que eles estão falando. Na hora que eu vou estar com meu marido, estar presente ali. Na hora que eu vou trabalhar, estar presente ali.
Então, quando você vive desse jeito, ó, uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve, e a pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá, todos os passos na forma mais simples. Essa é a melhor maneira de você conseguir mudar a sua vida, analisar os seus passos, estar presente. Porque se você não estiver presente naquele momento de uma decisão, de uma pequena decisão, pode ser que aquela pequena decisão te impossibilite de estar presente para o resto da sua vida. E aí, quando você não toma a decisão de estar presente aqui, pode não existir outra oportunidade. Porque se eu realmente estivesse com sepse naquele momento, talvez eu não estivesse falando aqui para você hoje, pela escolha de não ir ao hospital, ver o que eu estava sentindo e colocar o meu filho em primeiro lugar. Eu coloquei meu filho pequenininho em primeiro lugar e não fui até um hospital procurar ajuda. Pensa o quanto isso é sério. Você pode estar colocando todo mundo em primeiro lugar na sua vida, menos você. E aí você vai morrendo, vai minguando aos poucos, porque você não se colocou como prioridade na sua vida. Você vai deixando a sua saúde se esvair e ir embora aos pouquinhos, com estresse, com ansiedade, com depressão, às vezes com sobrepeso, com diabetes, com colesterol, porque você não se coloca em primeiro lugar na sua vida. Presta atenção, que isso não pode se repetir no seu próximo ano. Isso não pode se repetir no seu próximo ano se você deseja conquistar e realizar os seus sonhos. Para de viver a vida dos outros e vai viver a sua vida. Para de viver a vida dos outros aqui nessa rede e vai viver a sua vida. Fazendo escolhas melhores, estando presente nos momentos que são importantes e parando de fugir daquilo que é a sua realidade. Eu tenho certeza que se você estiver presente na sua vida, você vai encontrar formas de solucionar as coisas que não te agradam na sua vida. E para de viver de ilusão. Para de viver de uma vida enganosa, de escutar pessoas que estão te dando conselhos, que estão te levando para o fundo do poço. O homem sábio cuida bem da sua vida e evita o mal, mas o tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando mal. O homem sábio cuida bem de sua vida e evita o mal, mas o tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando mal. Não preciso nem explicar, né? Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo tolices. Quem guarda a raiva e planeja a vingança acaba sendo odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Um dia o perverso será servo dos justos, e os maus pedirão esmolas à porta da casa dos bons. O pobre é desprezado até pelos seus vizinhos, mas o rico tem muitos amigos. E aqui, pobre, não é só da questão financeira, viu? Não é só da questão financeira. Se você é uma pessoa pobre na sua mentalidade, se você é uma pessoa pobre de palavras boas, se você é uma pessoa pobre o que as pessoas chamam de pobre de espírito, né? Que é uma pessoa que vive na miséria. Às vezes você tem dinheiro e vive na miséria, vive na avareza, vive na escassez. Não tem quem consegue ficar perto. Quem despreza o próximo está pecando. Mas Deus abençoa quem ajuda os necessitados. Quem planeja fazer o mal a outra pessoa está no caminho do pecado, mas quem planeja o bem encontra amor e fidelidade. Todo trabalho traz proveito, mas quem só conversa passará necessidade. Sabe? Pessoa que fala. O prêmio da sabedoria são as riquezas ganhas decentemente. O tolo, no entanto, será sempre tolo. Uma testemunha que fala a verdade salva a vida, mas a testemunha mentirosa destrói a vida do inocente. Aquele que teme o Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e ajuda a escapar dos perigos da morte. Uma população que cresce é a glória do seu rei. Uma população que diminui é a pior desgraça do príncipe. A pessoa paciente acabará se tornando sábia, mas quem perde a paciência e é precipitado mostra que não tem juízo. Tem um versículo muito, muito interessante que eu vou gravar
um vídeo para vocês depois, e aí eu vou falar sobre isso aqui também. Porque às vezes você acha que sua vida só tem problema, só tem dificuldade, e aí tem um detalhe muito importante que vai te ajudar a crescer e prosperar e alcançar as coisas que você deseja. Ó, é só virar uma chavinha assim, ó. Que barulhinho dessa chavinha, né? A paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde. Apodrece os ossos, a inveja. Quem maltrata o pobre ofende o seu Criador, mas quem ajuda os pobres e necessitados está honrando Deus. O perverso é destruído pelos seus próprios pecados, mas os justos diante da morte encontrarão refúgio. A sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso, mas no coração do tolo ela não é conhecida. A obediência engrandece a nação, mas o pecado traz vergonha e desonra para o povo. O rei tem prazer no servo que trabalha bem, mas o servo que procede vergonhosamente o deixa furioso. Com certeza, muitas coisas poderiam ser faladas ainda mais nessa leitura desse provérbio de hoje. Mas nós tiramos muitos aprendizados daqui, eu tenho certeza. Então, comenta aqui pra mim, embaixo desse vídeo, qual foi o aprendizado, qual foi o conhecimento que você tirou dessa leitura de hoje e que você vai levar para sua vida, que você vai praticar para transformar o seu 2023 num ano de prosperidade, abundância, crescimento, transformação de vida, transformação do seu corpo, realização dos seus sonhos. Comenta pra mim. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve aqui no canal se você gostou. Acompanha que todos os dias de manhã nesse mês de dezembro está tendo o devocional de provérbios. E deixa seu joinha, comenta, que é muito importante, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você ama e que você deseja que essa pessoa cresça em 2023. Um beijo e até o próximo vídeo.